E se Deus falasse para você hoje, se você recebesse uma revelação particular e a voz do Senhor dissesse para você hoje, eu não quero que você acesse mais a internet. O que você diria? Como você se sentiria? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito desse ambiente que está sendo criado na internet. Você sabia que muitos cristãos não perceberam ainda que estão sendo conduzidos para ter uma vida apenas na internet? Existem muitos cristãos que são idólatras da internet ou são idólatras daquilo que eles acessam na internet. Este ambiente aqui é um ambiente que nos abençoa muito. Queridos, eu gosto muito da internet. Aliás, se não fosse a internet, eu não poderia gravar esses vídeos aqui. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque vai chegar um determinado tempo em que esse ambiente, a internet, será um ambiente 100% controlado por forças malignas e muitos cristãos não vão conseguir sair desse ambiente. Hoje, ainda, esse ambiente ainda não é um ambiente 100% controlado por forças malignas, mas vai chegar em um determinado momento em que os cristãos, os verdadeiros servos do Senhor, vão ser forçados a sair desse ambiente. E você precisa, queridos, saber que a sua vida cristã, ela tem que ser baseada, ela tem que ser fundamentada fora desse ambiente. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fique atento, porque nesse vídeo aqui existem informações e revelações importantíssimas. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Não é porque você é um cristão que você precisa ser alguém contra a ciência. Existem muitos cristãos que são contra a ciência, que são contra os estudos. Queridos, a ciência que nós conhecemos hoje, né, toda essa multiplicação do saber, essa multiplicação do conhecimento, são mais testificações da existência de Deus e da confirmação da palavra de Deus. Toda a ciência, todos os verdadeiros estudos só confirmam que Deus existe e que a palavra de Deus é verdadeira. E se você é um cristão que presta a Deus um culto racional, você precisa entender que a ciência está a favor daqueles que são cristãos, daqueles que acreditam na Bíblia. Então, nós não podemos ser contra a ciência ou contra a multiplicação dessa ciência. Agora, queridos, como todas as áreas da vida, em um determinado período da história, a ciência ou a multiplicação desse conhecimento será totalmente dominada pelo maligno. E não é porque Deus ele deu inteligência ao homem que ele é o dono da ciência. Significa que toda ciência e que todo estudo é criação de Deus. Deus deu a inteligência, Deus deu sabedoria ao homem, mas como todas as áreas da vida, a ciência também está sendo pervertida. E queridos, com o passar dos anos, nós estamos vendo a internet como parte da multiplicação dessa ciência. É uma criação maravilhosa, você pode falar ao vivo, quase sem atraso nenhum, com uma pessoa que mora do outro lado do mundo. E isso é maravilhoso, queridos. Mas nós que somos cristãos, precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus conservador. Ele prefere que eu e você estejamos a sós com ele, assim como aconteceu na criação. Queridos, nós fomos criados para estar a sós com o nosso Deus. Deus não precisa de tecnologia para que tenhamos um bom relacionamento com ele. Deus ama quando os seus filhos estão a sós com ele, sem tecnologia, sem nenhum recurso da criação da mão de homens, mesmo que essa sabedoria tenha sido dada por Deus. Deus gosta dos teus servos ali em um jardim escondido. Inclusive, nós vamos ver a própria Bíblia usando vários termos antigos. E no final dos tempos, nós vamos ver mais uma vez Deus restaurando a condição que tinha lá na época de Adão, na época do Jardim do Éden. Por quê, queridos? Porque a glória de Deus, a presença de Deus, ela ultrapassa a qualquer multiplicação da ciência ou a qualquer multiplicação desse conhecimento. Nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que no final dos tempos, Deus vai estar promovendo catástrofes nessa terra. E se você entender um pouquinho como funciona a internet, essa luz artificial, você vai ver que no toque das trombetas vão acontecer algumas catástrofes e Deus vai estar promovendo um grande colapso na tecnologia de todo o mundo.
Você sabia, queridos, que vai chegar um determinado momento que não vai existir mais luz artificial, não vai mais existir internet? É por isso que a igreja verdadeira vai estar sendo direcionada para ter intimidade com Deus. Boa parte dessa igreja será enviada ao deserto. Boa parte dessa igreja será desviada, será deslocada fora da vista da serpente, fora da vista desse monitoramento. Por quê? Porque o poder de Deus se multiplica quando nós estamos reunidos em comunhão e sem recursos artificiais. Agora, será que você não é um cristão que está dependendo demais da internet? Queridos, existem muitas denominações que no período dessa catástrofe sanitária que nós passamos nos últimos 3 anos, existem muitas igrejas, existem muitas denominações que ficaram online, que estabeleceram os seus cultos, que estabeleceram ali as assembleias para ficar online. E muitas delas não voltaram, permanecem online até hoje, e outras não existem mais porque elas decidiram transferir o culto presencial para a internet. Muitos vão usar o argumento dizendo que não, a ciência é de Deus, a internet pode ser usada para o bem. Inclusive, eu estou fazendo isso aqui agora, usando a internet como uma bênção, como um recurso bom para as coisas de Deus. Mas não podemos ficar dependentes desse ambiente, porque vai chegar um determinado momento que esse ambiente se tornará 100% controlado por forças malignas. Agora, vai lá comigo, primeiro, em Cântico, ou Cântico dos Cânticos, em algumas Bíblias vai estar escrito Cantares. Cantares, capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 12, que diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Que texto lindo esse, queridos! Nós sabemos que o livro de Cantares é um livro que mostra o relacionamento do nosso Senhor Jesus Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. Hoje, nós estamos nos preparando para esse casamento. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos a fala desse noivo sendo direcionada a essa sua noiva, né? A noiva que está sendo tratada como um jardim fechado. Agora, queridos, para você entender que Deus ele cuida de você de uma maneira particular, você precisa estar se preparando para esse casamento. Nós vamos ver o livro de Apocalipse dizendo que a noiva, ela se ataviou para se encontrar com o seu noivo. Nós estamos nos preparando para o dia do casamento. E não existe, queridos, essa história de que o noivo está me preparando. Não, você é noiva, você faz parte da igreja. A noiva é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não estiver se preparando, você não vai participar desse casamento. A igreja do Senhor Jesus Cristo são todos aqueles servos do Senhor que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador e seguem a palavra de Deus. Nós vamos encontrar Apocalipse capítulo 19, no versículo 8, dizendo que o linho finíssimo que os santos estão usando e que os santos vão usar são os atos de justiça. Você sabia que viver uma vida segundo a palavra de Deus te faz, dia a dia, colocar um pouquinho dessa peça, desse linho finíssimo, que é a preparação para o casamento? Queridos, nós estamos nos preparando para um casamento. E o seu ato de perdoar, o seu ato de seguir a palavra de Deus, te faz colocar todos os dias um pouquinho desse linho finíssimo. Os seus atos de justiça, segundo a palavra de Deus, vai te preparando para esse grande casamento todos os dias. Você precisa se ataviar, você precisa se colocar como noiva do Senhor. Agora, esse texto que está aí na tela, que é o texto de Cantares, ele vai nos falar que o nosso noivo nos olha como um jardim fechado. Ali no original, jardim fechado, né, que é a maneira que o noivo fala com a sua noiva, ele chama essa noiva, você é minha noiva, você é um jardim fechado, e ele está falando sobre um jardim fechado. No original hebraico, jardim fechado significa área cercada e trancada com ferrolho, ou com a linguagem atual, com cadeado. Tenta imaginar um lindo jardim, só que esse lindo jardim, ele é um jardim particular porque ele está sendo fechado com uma cerca. Um jardim lindo com muitas flores, belíssimo jardim, imagem de cinema, mas ele está cercado. Uma cerca que ninguém consegue ultrapassar essa cerca e ele ainda tem ferrolhos ou cadeados para que ninguém acesse. É dessa maneira que Deus olha para você. Deus quer tratar com você e Deus cuida de você como um jardim fechado. É por isso que você precisa tomar muito cuidado para não ficar dependente da internet.
Porque existem muitas pessoas que Deus quer tratar com ela de maneira particular, mas ela fica se expondo na internet. Jardim fechado, ninguém tem acesso. Então você, queridos, você querido, você irmã querida, você não pode expor o seu corpo, você não pode ficar expondo a sua vida pessoal na internet. E nós vemos ainda este noivo, nesse mesmo texto, citando essa noiva, chamando ela até de irmã, mostrando intimidade, mostrando que ela faz parte da família, chamando ela de manancial recluso. Tenta imaginar, queridos, uma fonte de águas, e ali tem as montanhas, aquela fonte de águas lindas, e aquelas águas caindo por sobre as rochas e formando ali um grande e lindo manancial. Um rio que ele surge a partir dessas águas que caem da rocha. Uma fonte com pedras, e essa fonte ela também é fechada, é uma fonte particular que somente o Senhor tem acesso àquelas águas. É assim que Deus olha para você. Uma fonte, um manancial selado, porque Deus quer cuidar de você na beleza da santidade dele. Agora ele cita águas. Águas, queridos, fala a respeito de Deus estar nos lavando através de sua palavra. Você não lembra que Jesus Cristo, quando ele está ali nos últimos momentos de sua vida terrena, ele diz que os discípulos estavam sendo lavados pelas palavras que eles estavam falando, que Jesus estava falando para eles? Nós vamos ver os apóstolos, o próprio apóstolo Tiago falando que nós somos lavados pela palavra de Deus. Então, nós vemos que Deus ele cuida de nós como algo particular, um jardim fechado, um manancial recluso. Ele também cita fonte selada, que no original hebraico significa manancial de águas com selo. Queridos, essa é uma linguagem antiga, que fala a respeito daquilo, ou de documentos, ou de lugares que eram selados por uma autoridade importante. Você vai ver vários textos, principalmente na época de Daniel, textos dizendo que aqueles reis, eles selavam um documento com um selo específico. Eles faziam ali tinha ali aquela tecnologia particular, né? Aqueles recursos específicos da época que promoviam o selo, o fechamento de um documento, ou o fechamento, o selamento de uma carta, e somente aqueles que tinham selado, ou aqueles que eram autorizados, podiam abrir esse selo. Justamente nós vemos no final dos tempos o nosso Deus, o Cordeiro Santo, o único digno de abrir o selo e nos trazer essas revelações para o final dos tempos. Quando o texto fala que nós, Igreja de Jesus Cristo, somos fonte selada, está dizendo que nós somos um manancial de águas, mas com selo lacrado. Deus olha para você como se você fosse uma pessoa muito santa, que ninguém pode tocar, porque Ele está cuidando de você, porque você é a igreja. Só Deus quer que somente Ele tenha acesso ao seu coração, tenha acesso aos seus sentimentos, mas nós precisamos nos preparar como essa fonte selada e não podemos nos expor na internet de uma maneira como se a nossa vida fosse somente online. Existem muitos cristãos que não conseguem se relacionar com pessoas. Existem muitos cristãos que não congregam por causa dessa dificuldade de se relacionar pessoalmente. Jesus Cristo quer se relacionar com você e preparar o seu coração como esse manancial. Mas, se você não estiver congregando, se você não sair desse ambiente online e não estiver congregando, o seu Deus ele não tem acesso ao seu coração. Nós vamos ver vários textos da palavra de Deus nos mostrando que na comunhão dos santos, Deus vai preparando essa noiva. A noiva se atavia, mas o nosso Deus, através do seu Espírito, vai preparando os nossos corações para este casamento. Então, queridos, tome bastante cuidado se você não está criando uma vida na internet e está expondo o seu corpo, está expondo a sua vida na internet como se você tivesse vida somente na internet, mas não quer ter contato com o corpo de Cristo. Em vídeos anteriores, eu falei a respeito do batismo no corpo. Você sabia que para fazer parte do corpo de Cristo, você precisa se relacionar com outros irmãos? Estar batizado no corpo significa estar em comunhão com os irmãos, fazer parte da congregação dos santos. E você não vai conseguir fazer isso online. Queridos, é através da convivência com os irmãos que nós somos preparados como corpo de Cristo. E nós vamos ver vários textos nos mostrando que não existe crescimento no corpo de Cristo se relacionando com os irmãos apenas online.
Outro detalhe importante que nós precisamos compreender, queridos, é que a própria palavra nos guia e nos direciona, porque, como eu falei no início do vídeo, no final dos tempos, Deus vai estar promovendo o que ele promoveu lá na época dos apóstolos. A igreja vai ter mais convivência, a igreja será levada a congregar mais, e esses recursos tecnológicos se tornarão 100% controlados pelo maligno, e todo mundo será monitorado. Por quê? Porque essa tecnologia serão os olhos da serpente, e nós vemos parte disso registrado em Apocalipse no capítulo 12. Quando a mulher é enviada ao deserto, quando a mulher é enviada a lugares ermos, por quê? Porque a igreja, ela será retirada da vista da serpente, ou boa parte dessa igreja, né? Existem muitos cristãos que, por causa dos olhos da serpente, no período da tribulação, da grande tribulação, perderão as suas vidas. Agora, vai lá comigo em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, vamos ler dos versículos 26 ao 29. E mais uma vez, queridos, nós vamos ver um rei antigo, situações antigas que refletem o que vai acontecer no final dos tempos. 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 26 ao 29, que diz assim: Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Vou fazer uma pausa aqui com esse versículo 27 na tela, para você prestar bastante atenção no que está acontecendo aqui. Queridos, quando Salomão acontece ali todos aqueles pecados com aquelas mulheres, Deus fala para Salomão: Salomão, vou quebrar o reino, vou dividir as tribos e vou entregar parte das tribos para o teu servo. As 12 tribos de Israel se dividem, 2 tribos vão para um lado e 10 tribos vão para outro. Aqui nesse exato momento, nós estamos vendo a divisão das 12 tribos, 10 tribos ficam com Jeroboão e uma tribo e depois 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão. Acontece a divisão do reino, só que Jeroboão, que estava com as 10 tribos, depois, mais tarde chamadas de tribos do norte, né, reino do norte, esse homem que estava com essas 10 tribos, ele fica preocupado. Por quê? Porque aquelas 10 tribos vão ali e tem a sede de seu governo em Samaria, que ficava um pouco distante de Jerusalém, só que a ordem de Deus era para que as 12 tribos fossem adorar a Deus em Jerusalém. Jeroboão, com as 10 tribos, está afastado de Jerusalém, só que a ordem de Deus era para adorar a Deus em Jerusalém. Queridos, quem estava em Jerusalém? Roboão com as outras 2 tribos. Judá, né, que era ali, se tornou ali depois o Reino do Sul. Jeroboão ficou em Jerusalém, Roboão ficou em Jerusalém e Jeroboão ficou em Samaria. Só que Jeroboão não queria levar as 10 tribos para Jerusalém. Por quê? Porque nesse texto que você está vendo aí na tela, ele estava com medo das 10 tribos se unirem a Roboão em Jerusalém. E olha a ideia maligna que ele tem. Versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Jeroboão, descumprindo aquilo que estava na lei de Deus, ele decide colocar imagens, postes ídolos e fazer um culto controlado. Você sabe o que é um culto controlado? Aqueles que estão espertos já entenderam o que eu quero dizer. Um culto controlado é quando você fica ali dentro de um cercado e você não quer que as pessoas saiam daquele ambiente. Jeroboão ficou com medo das 10 tribos subirem a Jerusalém e voltarem e ficarem com Roboão. Então, Jeroboão estabelece ali um culto em um lugar que era contrário à palavra de Deus. Cultuar a Deus pela internet não é contrário à palavra de Deus, só que a Bíblia diz que na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção. A unção sacerdotal que estava sobre Arão, como Salmo 133 diz, a unção sacerdotal ela só descerá sobre a igreja na comunhão dos santos. Jeroboão, em vez de cumprir a palavra de Deus, ele decide promover um culto controlado. As pessoas não subiam para Jerusalém e ficavam ali adorando bezerros de ouro ali mesmo, na região em que não estava estabelecida na palavra de Deus. Então, aquelas 10 tribos acabaram se pervertendo, por quê? Porque elas se submeteram ao culto controlado de Jeroboão. Então,
é o que nós estamos vendo hoje. Cristãos que estão confortáveis buscando a Deus pela internet, só que esse ambiente que nós estamos vendo agora, a internet, chegará um tempo em que será como no tempo ou na época de Jeroboão. Um ambiente controlado, onde deuses são criados, onde aqueles que criam imagens deturpadas de Jesus, queridos, se você olhar esse texto que está aí na tela, o próprio Jeroboão diz, olha, não, esse aqui, ó, esses postes ídolos são os seus deuses que te tiraram do Egito. Ele usa linguagens, né, o evangeliquez, essa linguagem de igreja, para tentar controlar as pessoas naquele ambiente. Você já viu aquele pregador da internet, que ele fica usando esse evangeliquez, aqueles trejeitos, usando linguagens nesse evangeliquez com aqueles trejeitos para tentar manter as pessoas em um ambiente controlado? Sabe aquele que fica dando revelações pela internet? Sabe aquela igreja que se tornou 100% online? É justamente o que nós estamos vendo no período de hoje. Muitas pessoas estão sendo subjugadas porque elas querem apenas cultuar a Deus ou criaram uma imagem de um Jesus Cristo que não existe. Criaram uma imagem de um Jesus Cristo que não existe, que é um Jesus Cristo online, que é um culto, é uma comunhão dos santos online, quando na realidade nós vemos que o culto bíblico é impossível, queridos, você ter uma vida cristã buscando a Deus apenas online. Você está dentro de um ambiente que é um ambiente já controlado, mas ainda não é um ambiente 100% controlado pelo maligno. Será que quando as coisas começarem a acontecer de verdade, será que você vai ter força para sair desse ambiente online? Será que você não está tornando a sua vida 100% online e deixando de provar aquilo que Deus tem sobre a sua vida? Porque existem muitas coisas que o online, que a tela da câmera, que esse olho da câmera não pode captar. As maiores experiências que você vai ter com Deus não é no ambiente online. Tome bastante cuidado para você não fazer parte da religião ou do culto de Jeroboão, que é um culto controlado por aqueles que até dizem, que até parecem falar de Jesus, mas na realidade querem te manter preso, querem te manter cativo a um ambiente controlado. E olha só o versículo 29. Presta bastante atenção, queridos, porque esse versículo 29 é emblemático. Em outros vídeos eu falei a respeito. Jeroboão, ele cria ali postes ídolos, fica controlando as 10 tribos em um ambiente fechado, ele controla o culto e ele coloca esse culto, um em Betel e outro em Dan. Agora presta bastante atenção nisso. A palavra Betel significa casa de Deus. E a palavra Dan significa um juiz. Você vai ver na história de Dan, da tribo de Dan, que Dan foi uma tribo que se desviou dos caminhos do Senhor. E você vai ver também a profecia de Jacó, quando ele começa a falar sobre as bênçãos, né? Ele começa a profetizar e dar as bênçãos sobre os filhos dele. Você vai ver que Dan seria a tribo responsável pelo julgamento das tribos de Israel, era a tribo que era uma espécie de poder judiciário de Israel, e também essa tribo, ela se desviaria dos caminhos do Senhor. Depois você lê lá em Gênesis capítulo 49. Os postes ídolos colocados por Jeroboão naquele ambiente controlado, postes ídolos colocados em Betel, chamado de casa de Deus, e em Dan, a tribo que era responsável pela parte judiciária. Meus amados, existem muitas pessoas que estão hoje transformando a internet em casa de Deus. A internet não é lugar de culto. A internet não é um ambiente para que você se mantenha, para que você permaneça. Não chame a internet de casa de Deus. E nem chame essas denominações de casa de Deus se o culto acontece apenas pela internet. Deus, ele não vai permitir que o culto dele seja controlado, seja guiado, seja direcionado pela tecnologia. O culto não pode depender da tecnologia. Nós não podemos chamar segmentos religiosos ou denominações de casa de Deus se esses segmentos ou essas denominações se mantêm na internet. Deus fala através da internet, mas o culto não pode ser estabelecido na internet. E segunda coisa, queridos, o poste ídolo né, os postes ídolos que foram colocados em Dan, nos mostra que Dan é a personificação, né, é o símbolo, é o exemplo do poder judiciário das nações, conduzindo a igreja
para permanecer nesse ambiente controlado. Eu vou explicar melhor. Você está vendo os poderes judiciários de todo mundo criando leis que são contrárias à palavra de Deus, e nós já estamos vendo leis sendo criadas para cumprir a palavra que foi dada a Daniel, que o maligno, que o anticristo mudaria os tempos e a lei. Ele está mudando os tempos e a lei. Você vai ver que as leis do mundo estão todas, as leis das nações, estão todas ficando muito parecidas. Por quê? Porque esse espírito maligno, né, essa influência maligna, está tentando deixar o culto controlado, está tentando deixar as leis, todas elas contrárias à palavra de Deus. É só você olhar o que eles estão tentando fazer através das leis. Normalizar relacionamentos amorosos com crianças. As nossas crianças estão sendo atacadas e as leis do mundo estão conduzindo essas crianças. Nós vamos ver as leis do mundo favorecendo as pessoas para que as pessoas fiquem cada vez mais dentro de casa. Por quê? Porque se as pessoas ficarem cada vez mais dentro de casa, essas pessoas vão estar mais suscetíveis a estar no ambiente controlado de Jeroboão. Leis criadas para que as pessoas não saiam de casa. A violência aumentando, a violência se multiplicando, as leis favorecendo mais os criminosos do que propriamente aquilo que seria justo, aquilo que favorece a segurança das pessoas, para que as pessoas não saiam de casa e fiquem cada vez mais com medo e dentro desse ambiente controlado. Queridos, os postes ídolos estão sendo montados ainda em Betel e ainda em Dan, porque muitos pensam que esse ambiente controlado, aqui está a casa de Deus e que as leis que estão sendo estabelecidas são leis normais, quando na realidade todas as leis estão convergindo para que as pessoas fiquem dependentes da internet. Deus está te chamando hoje para que você não tenha uma vida apenas online. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida e através da vida de muitos irmãos que vão te abençoar, mas você precisa tirar a sua vida da dependência da internet. A internet nos abençoa, a internet nos traz recursos financeiros, a internet promove sim momentos de comunhão, mas o culto não pode ser estabelecido como única via de comunhão com os irmãos e principalmente não pode ser a única via de culto a Deus e de comunhão com Deus. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e sem dúvida eu estarei aqui te aguardando nas próximas meditações.